Jai Hare Krishna, então vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. Ok, então vamos lá. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Goya Koro More Toma Bhima Kidoyalo Bhagata Samsare Bhaktita Pavana Tavava Tara Osamapa Ita Prabhu Napaideara Aha Prabhu Prema Manda Tuki Kripa Balo Kanakoro Amigoro Gopi Goyakoro Sita Pati Advaita Go Sa Tava Kripa Vale Pai Chaitanya Nita Goyakoro Sita Pati Advaita Go Sa Tava Kripa Vale Pai Chaitanya Nita Goyakoro Sita Pati Advaita Go Sa Tava Kripa Vale Pai Chaitanya Nitai Ahaswaru Sanatana Ruparago Naka Bata Yoga Trijivaha Prabhu Lukanaka Goyakoro Shriya
Então, vamos dar aqui uma atenção, né, às canções Vaishnavas, dos grandes acharyas, as grandes autoridades Vaishnavas, né, expressaram assim os seus lamentos transcendentais de amor puro por Krishna, né, em estado de espírito de saudade de Krishna, sentimento de separação, vipralamba, né? Então isso tudo isso nos contagia, né? Isso faz com que nós entremos nesse estado de espírito, né? Somos assim arrastados para esse estado de espírito, né? E somos cristinaizados com essas grandes autoridades do serviço devocional. Então, essa é uma canção de Srila Narottama Dasa Thakura. O termo Thakura, dentre muitos significados, sim, nobres, é também poeta, é também erudito, né, um pandita. Mas é mais assim, frequentemente traduzido como, reconhecido como poeta, né? Assim como Kavi, sinônimo, né? Kavi, poeta. Então essa canção, Srila Narottama Dasa Thakura, um grande poeta Vaishnava, diz o seguinte: significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Prabhupada não deu a tradução literária do verso, ele deu um significado. Ele ficou em êxtase, né? Então aqui o significado é o êxtase de Srila Prabhupada da canção de Srila Narottama Dasa. Esta é uma canção composta por Narottama Dasa Thakura. Ele ora ao Senhor Chaitanya: meu querido Senhor, por favor, sê misericordioso comigo, porque quem pode ser mais misericordioso do que vossa onipotência? Vou botar meu óculos aqui, que as letras são miúdas. Então, nesse momento, devo acionar meu óculos transcendental. Eu não gosto de óculos não, mas é necessário, né? Fazer o quê? Então, ser misericordioso, porque quem pode ser mais misericordioso do que vossa onipotência nestes três mundos? Na verdade, isto é um fato. Não apenas Narottama Dasa Thakura, mas também Rupa Goswami dirigiu ao Senhor Chaitanya esse tipo de oração. Na ocasião, no primeiro encontro entre o Senhor Chaitanya e Rupa Goswami, em Prayaga, Allahabad, Srila Rupa Goswami disse: meu querido Senhor, és a mais munificente de todas as encarnações, porque estás distribuindo amor puro por Krishna, consciência de Krishna. Quando Krishna estava pessoalmente presente, ele simplesmente pediu-nos para rendermos-nos, mas ele não se distribuiu tão facilmente. Ele impôs condições. Em primeiro lugar, renda-se. Mas esta encarnação, o Senhor Chaitanya, embora fosse o próprio Krishna, não impõe essa condição
Ele simplesmente distribui. Aceitem amor por Krishna. Por isso, o Senhor Chaitanya é considerado a mais munificente encarnação. Narottama Dasa Thakura diz, abre aspas, por favor, sê misericordioso comigo. És tão magnânimo, porque viste as almas caídas desta era e tens muita compaixão delas, mas é bom saberes também que eu sou o mais caído. Ninguém é mais caído do que eu. Fecha aspas. Patita Pavana Retu Tava Avatara. Tua encarnação visa apenas resgatar as condicionadas almas caídas. Mas te asseguro que não encontrarás uma alma mais caída do que eu. Portanto, o primeiro pedido que deve ser ouvido é meu. Se Narottama, Srila Narottama Dasa Thakura, se considera o mais caído, ele está suplicando a Chaitanya Mahaprabhu, né, que atenda a ele primeiro, o que dizer eu? Patita Pavana Retu Tavavatara. Tua encarnação visa apenas resgatar as condicionadas almas caídas, mas te asseguro que não encontrarás uma alma mais caída do que eu. Ele então ora ao Senhor Nityananda. Ele diz que Haha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi. Meu querido Senhor Nityananda, estás sempre jubiloso em bem-aventurança espiritual. Como sempre pareces muito alegre, recorro a ti, porque sou muito infeliz. Se fizeres a gentileza de lançar teu olhar sobre mim, talvez eu também me torne feliz. Fecha aspas. Ele ora então a Advaita Prabhu. Doya Koro Sita Pati Advaita Gosai. O nome da esposa de Advaita Prabhu era Sita. Sita. Portanto, às vezes ele era chamado de Sitapati. Assim, Narottama Dasa Thakura ora, abre aspas, meu querido Advaita Prabhu, esposo de Sita, és tão bondoso, por favor, sê bondoso comigo. Se fores bondoso comigo, naturalmente o Senhor Chaitanya e Nityananda também o serão. Fecha aspas. Na verdade, Advaita Prabhu convidou o Senhor Chaitanya a descer. Ao ver que as almas caídas estavam todas ocupadas simplesmente em processos de gozo dos sentidos, pois elas não compreendiam a consciência de Krishna, Advaita Prabhu sentiu muita compaixão pelas almas caídas. E ele também se sentiu incapaz de resgatar todas elas. Portanto, imagina se Advaita Prabhu, que é Mahavishnu, né, que é uma manifestação de Mahavishnu, né, ou Garbo Dakashai, não, ou Karano Dakashai Vishnu, né, Mahavishnu, se ele se sentiu incapaz, né, e orou, e assim, orou ao Senhor Chaitanya, suplicando que viesse, né, então, vou seguir os passos de Advaita Prabhu, vou orar ao Senhor Chaitanya que me dê, né, capacidade de ajudar a nossos irmãos, né, que estão esquecidos de Krishna. Portanto, ele orou ao Senhor Krishna, ele, Advaita Acharya, por favor, vem pessoalmente. Sem tua presença pessoal, não é possível salvar as almas caídas. Né? Então, imagina, a Advaita Acharya, né, está nos dando esse exemplo de como nós devemos recorrer a Chaitanya Nityananda para nos ajudar a
assim, ajudar as pessoas a despertar a sua consciência de Krishna. Assim, devido ao seu convite, o Sr. Chaitanya apareceu. Naturalmente, Narottama Dasa Thakura, ora, Advaita Prabhu, se fores bondoso comigo, obviamente o Sr. Chaitanya e Nityananda também o serão. Ele então ora aos Goswamis, Haha Swarup Sanatana Rupa Raghunatha, Swarup refere-se a Swarupa Damodara, o secretário pessoal do Sr. Chaitanya. Haha Swarup Sanatana Rupa Raghunatha. Ele estava sempre com ele, Swarupa Damodara, estava sempre com o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. E imediatamente atendia todos os desejos de Chaitanya Mahaprabhu. Dois assistentes pessoais, Swarupa Damodara e Govinda, estavam constantemente com o Sr. Chaitanya. Portanto, Narottama Dasa Thakura também ora a Swarupa Damodara e depois aos 6 Goswamis, os próximos discípulos do Sr. Chaitanya, que os 6 Goswamis de Vrindavana foram discípulos direto de Chaitanya Mahaprabhu. Shri Rupa, Shri Sanatana, Shri Raghunatha Bhatta Goswami, Shri Gopala Bhatta Goswami, Shri Jiva Goswami e Shri Raghunatha Dasa Goswami. Esses 6 Goswamis foram diretamente instruídos pelo Senhor Chaitanya. Imagina, os 6 Goswamis de Vrindavana foram diretamente instruídos pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E por isso, eles, assim, escreveram, criaram uma produção literária monumental sobre o Vaishnavismo, o culto do Senhor Chaitanya, empoderados por Senhor Chaitanya. Narottama Dasa Thakura também ora pedindo sua misericórdia, pedindo a misericórdia dos 6 Goswamis. E é o que nós também devemos fazer. Se são, né, os bons exemplos que devem ser, que nós devemos reproduzir, né, colocar em prática em nossa vida pessoal. Depois dos 6 Goswamis, o próximo Acharya foi Srinivasa Acharya. Na verdade, Narottama Dasa estava na sucessão discipular após Srinivasa Acharya. E era quase seu contemporâneo. E o amigo pessoal de Narottama Dasa era Ramachandra Chakrabarti. Portanto, ele ora, sempre desejo a companhia de Ramachandra. Ele deseja a companhia de um devoto. Assim, para que nós possamos ficar protegidos em nossa vida espiritual, né, nós devemos evitar a companhia, né, de materialistas, de pessoas de mentalidade mundana, pessoas maliciosas, invejosas, demoníacas, né, e buscar assim sempre a companhia de devotos, principalmente devotos avançados. Isso nos garante proteção e avanço espiritual na consciência de Cristo. Então, ele deseja a companhia de um devoto. Todo o processo é que devemos orar, pedindo a misericórdia dos acharyas superiores e ficar em companhia de devotos puros. Então, será mais fácil avançarmos em consciência de Krishna e recebermos a misericórdia do Senhor Chaitanya e do Senhor Krishna.
Isto é, em essência, esta canção cantada por Narottama Dasa Thakura. Tá vendo como é importante a gente usufruirmos das canções dos Vaishnavas, porque são os êxtases, o bhava desses devotos, né? E ali tem muita filosofia, muito ensinamento, né? Que nos inspira a nossa consciência de Cristo. Deixa eu fechar aqui antes que o Pet Hari se manifeste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Então, antes de recitar este Srimad Bhagavatam, aí chegou ele. Devemos oferecer nossas respeitosas reverências antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista. Devemos prestar nossas respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. Anara Narayanarishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor e organizador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Krishne Swadhamopagate Dharma Gyanadivisaha Kalo Nashta Drisham Mesha Puranarko Dunoditaha. Não inverti. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttamaśloka Charitam Chakara Bhagavan Nishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Então, o Srimad Bhagavatam, brilhante como o sol, surgiu brilhante como o sol, né? Surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. As pessoas que perderam sua visão, a visão do Senhor Krishna, devido à densa escuridão da ignorância desta era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana, o Amala Purana, Purana imaculado. Agora sim, Krishne Swadhamopagate Dharma Gyanadivisaha Kalo Nashta Drisham Mesha Puranarko Dunoditaha. Então, o Srimad Bhagavatam, compilado pelo sábio Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas e é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Srimad Bhagavatam Ki Jaya. Então, esses versos, eles nos dão uma ideia, né, da magnitude do Srimad Bhagavatam, né? Realmente, o próprio Chaitanya Mahaprabhu recomendou como escritura suprema o Srimad Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu. Né? E Jiva Goswami, um dos 6 Goswamis, discípulo direto de Chaitanya Mahaprabhu, né? Os 6 Goswamis escreveram muitas literaturas,
né, Vaishnavas, Gaudiya Vaishnava. E então Jiva Goswami, famoso pelo seu Satsandarbha, são 6 obras literárias, filosóficas. Né? Jiva Goswami sim, quando se menciona os principais filósofos da Índia, Rupa Goswami está nessa lista, né? Um dos principais filósofos da Índia. Então, reconhecidíssimo. Tá? E nos seus Satsandarbha, são suas 6 obras, ele, numa dessas obras, não me lembro qual delas, acho que foi no Hari Bhakti Sudodhaya, né? Não me lembro exatamente qual foi, mas Jiva Goswami, ele declara, ele afirma, né, que qualquer dúvida filosófica, qualquer impasse filosófico que houver na filosofia Gaudiya Vaishnava entre os devotos, esse impasse filosófico ele é esclarecido pelo Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Então, nós temos, né, a recomendação do próprio Shri Krishna Chaitanya, que é Radha Krishna, e de Jiva Goswami, né, que é assim, dentre os filósofos Vaishnava, é o maior de todos os filósofos Vaishnava, né, mais exaltado, discípulo direto de Chaitanya Mahaprabhu, que diz que qualquer impasse, qualquer conflito filosófico, qualquer contradição filosófica Gaudiya Vaishnava, do Vaishnava Dharma, é imediatamente esclarecido pelo Srimad Bhagavatam. Esse é o livro que nós estamos estudando. Então vamos lá. Jiva Shri, é o terceiro canto, ainda nós estamos no terceiro canto. Capítulo 29, explicação sobre o serviço devocional. Então, é uma sequência de capítulos, né, que esses capítulos são as instruções, Kapila Shiksha, as instruções de Sokapila, que é, né, uma das manifestações da própria Suprema Personalidade de Deus, o Swayam Bhagavan, né, o Mestre Supremo, né, o mais sábio de todas as entidades vivas. Então vamos lá. Jiva Shrishtahi Adivanam Tata Pranabrita Shubhe Tata Satchita Pravaras Tata Chendriya Britaya. Jiva, entidades vivas. Shreshtaha, melhores. E, de fato, Adivanam, do que objetos inanimados. Tataha, do que elas. Pranabritaha, entidades com sintomas de vida. Shubhe, ó abençoada mãe. Tata, do que elas. Satitaha, entidades com consciência desenvolvida. Pravaraha, melhores. Tataha, do que elas. Cha e Indriya Britaya, aquelas com percepção sensorial. Tradução: entidades vivas são superiores a objetos inanimados. Ó abençoada mãe! E entre elas, entidades vivas que manifestam sintomas de vida são melhores. Animais
com consciência desenvolvida são melhores que essas. E melhor ainda são aquelas que desenvolveram percepção sensorial. Vou ler de novo. Entidades vivas são superiores a objetos inanimados. Ó abençoada Mãe! E entre elas, entidades vivas que manifestam sintomas de vida são melhores. Animais com consciência desenvolvida são melhores que essas. E melhor ainda são aquelas que desenvolveram percepção sensorial. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Ki Jaya. No verso anterior, explicou-se que se deve honrar as entidades vivas com presentes caridosos e comportamento amistoso. E neste verso, e nos versos seguintes, dá-se a descrição de diferentes classes de entidades vivas, para que se possa saber quando comportar-se amigavelmente e quando dar caridade. Por exemplo, o tigre é uma entidade viva, parte integrante da Suprema Personalidade de Deus. E o Senhor Supremo vive no coração do tigre como super-alma. Mas, acaso isto significa que temos de tratar o tigre de maneira amistosa? De certo que não. Temos de tratá-lo de modo diferente, dando-lhe... Tive um ato falho aqui, hein? Um ato falho demoníaco. Temos essas caras, né? Reações de atividades pecaminosas, assim. Temos de tratá-lo de forma diferente, dando-lhe caridade sob a forma de praçada. As muitas pessoas santas que andam pelas selvas não tratam os tigres de maneira amistosa, mas suprem-lhes alimentos praçada. Interessante. As muitas pessoas santas que andam pelas selvas não tratam os tigres de maneira amistosa, mas suprem-lhes alimentos praçada. Os tigres vêm, comem o alimento e vão-se embora como faz um cão. Segundo o sistema védico, não se permite que um cão entre em casa, devido à sua sujeira. Cães e gatos não podem entrar no apartamento de um cavalheiro, mas são treinados de maneira que permaneçam do lado de fora. O compassivo chefe de família fornecerá praçada aos cães e gatos, que comem do lado de fora e depois se vão. Devemos tratar as entidades vivas inferiores compassivamente, mas isto não quer dizer que tenhamos de tratá-las da mesma maneira que tratamos outros seres humanos. É preciso existir o sentimento de igualdade, mas devemos tratar as entidades vivas
com discernimento. É preciso existir o sentimento de igualdade, mas devemos tratar as entidades vivas com discernimento. Nos 6 versos seguintes, dá-se informação de como se deve manter a discriminação em relação aos diferentes graus de condições de vida. Então não percam os 3 versos seguintes, as 3 aulas seguintes. A primeira divisão é feita entre a matéria morta, pétrea, e o organismo vivo. Às vezes, organismos vivos manifestam-se, inclusive, na pedra. A experiência mostra que algumas colinas e montanhas crescem. Essa observação é interessante, né? Realmente, de fato, as colinas, montanhas, né, crescem e decrescem, então elas têm movimento, né? Então, a matéria, ela tem 6 movimentos, 6 fases: aparecimento, desenvolvimento, produz alguns subprodutos, gradualmente, está faltando aparecimento, desenvolvimento, produz alguns efeitos, alguns subprodutos. Então não são 6 fases, são 5. Né? Aparece, se desenvolve. Né? Aí tem um platô, pode ser considerado também, né? Um platô, né? Um estado de manutenção, né? Manutenção, reprodução. Então vamos lá: aparecimento, desenvolvimento, manutenção, reprodução, deterioração e, por fim, desaparece. Destruição, morte. Então são 6, considerando o platô, a manutenção, 6 fases. Né? Então, as montanhas também aparecem, se desenvolvem, tem o platô, né? Manutenção, produz alguns subprodutos, né? Gradualmente se deteriora e desaparece. Né? Temos o exemplo da montanha de Govardhana. Né? Ela é tão assim longínqua que quase não existe. Né? O tempo dessa montanha de Govardhana, pelo tempo dela, né? Porque quantas montanhas nós podemos ter essa referência de que hoje elas quase não há vestígio, né? Não é assim, não tá tão disponível, né, ao nosso conhecimento. Mas a colina Govardhana nós temos essa informação. Eu pessoalmente estive lá e vi, né? Quase não existe, né? É uma montanha. Então, né, as montanhas são seres vivos. Acima disso, a próxima manifestação de condições vitais é o desenvolvimento da consciência. E a manifestação seguinte é o desenvolvimento da percepção sensorial. Na seção Moksha Dharma do Mahabharata, afirma-se que as árvores têm percepção sensorial desenvolvida. Eu não posso deixar de comentar,
né, uma experiência que eu tive quando eu estava estudando, né, na Universidade da UF, Sociologia, né, é uma das, sim, uma das grandes, renomadas universidades do Brasil, né, a UF, Universidade Federal Fluminense. Então lá, né, os professores são todos doutores, né? Não tem nenhum professor, pelo menos na Universidade Federal Fluminense, da UF, que não seja doutor, que não tenha doutorado. Então, eu estava recebendo a disciplina de antropologia. Tá? Então, professor de antropologia, assim, os professores são tudo muito inteligentes, né? Muito inteligentes, assim, eles têm um vasto conhecimento. Então, eu estava recebendo, né, a disciplina de antropologia. Aí, né, surgiu o assunto, entraram, né, num tema que aí então eu me manifestei, né, assim, com a mais pureza de propósito, né, para dar a minha humilde contribuição. Aí eu falei, e as árvores têm consciência. Rapaz, eu fui. Eu não esqueço, né? Foi assim, foi impactante para mim, né? Toda vez que fala assim das árvores, né? Assim, que entra nesse assunto das árvores, eu me lembro desse momento. Aí a professora, inteligentíssima, doutora, não me lembro o nome dela agora, né? Ela, cara, ela assim, refutou, né, frontalmente a minha declaração. Eu fiquei, assim, eu não esperava, né? Senão eu não tinha nem, né, assim, falado nada. Oh, imagina, eu vou criar né, uma comoção. Aí, pô, né, não esperava aquilo, eu fiquei em choque, né, quando ela refutou frontalmente. As árvores não têm consciência. Mas ter, né? Doutora, professora, eu tô ali como aluno, né? Sim, senhora. Aí fiquei assim, falei, como é que é? As árvores não têm consciência? Porque ela tinha falado, ela mesma, né? Ela tinha afirmado que as árvores têm vida. Né? Que o tema era sobre assim, a ação do capitalismo, a ação perversa do capitalismo, né, para então desbravar e explorar, né, as matas e as florestas, né, para converter em produtos, né, capitalistas. A ação perversa do capitalismo, né, o discurso, a narrativa é desacralizar, né, as florestas. Né? Então, floresta não é sagrada, a floresta não tem guardiãos e guardiãs. Né? Né? Não existe deuses, enfim. Né? Então, tudo é matéria bruta. Mas ela estava defendendo, né? Ela estava defendendo o conceito de que existe vida sim na natureza, de que a natureza é sagrada sim. Então, quando ela falou que existe vida sim na natureza, nas plantas, né, nos reservatórios de água das montanhas, aí eu complementei, né, inclusive as aves. Né, eu, assim, né, na minha pureza de propósito, as árvores, elas têm consciência. Namastê. Ela não tem consciência.
fez lá um discurso, desconstruindo, né, o meu conceito, o meu argumento. Aí eu, sim senhora, namastê. Não. Eu fiquei assim, em choque, né? Falei, pô, como assim, né? Tipo assim, poxa, os professores são tão inteligentes, né? E de repente ela mandou uma dessa. É engraçado, né? Uma hora ela afirma, quer dizer, ela desassociou, né, vida e consciência. Ela desassociou. Né? A gente encontra muito esses detalhes assim, né, no kardecismo. Né? Você está conversando com um kardecista, tem muitos pontos comuns, assim, aí você fica animadão. Né? Aí o Vaishnava se empolga, né? E fala coisas que chocam o outro, que as pessoas não estão preparadas ainda, que esse conhecimento ele é muito amplo. Né? Ele é muito amplo, ele vai além do além. E as pessoas não acompanham, ninguém acompanha. Tem que ser Vaishnava, tem que estar aberto. Tem que estar aberto para poder acompanhar, entender o Vaishnavismo, o Vaishnava Dharma, a filosofia, né, a Achintya Veda Veda é muito complexa. Né? Então, aí é muito comum isso, né? De repente o Vaishnava ele fala uma coisa, né? Aí o kardecista, né? Mesmo o impersonalista então, o impersonalismo é todo, né, incongruente, né? Cheio de contradições. Então, né, um acadêmico, uma professora de antropologia, uma acadêmica erudita, e desassociou, né, vida e consciência. Né? Vida e consciência. Então, né, de repente eu falo, não, as árvores têm alma. Ih! Né? Entende? Então, veja a riqueza do nosso conhecimento. A gente tem que dar muito valor. Né? E tomarmos cuidado. Quando, assim, na minha fase de brahmachari, que eu distribuía livros na rua, né? Meus primeiros, assim, nas minhas primeiras, os primeiros dias, né? Na minha fase inicial de monge, né? De sanquetaneiro, eu atacava, né, os evangélicos. Né? Tirava embaixo assim, não, né? Jesus Cristo falou, não matarás. Né? A ressurreição é prova de reencarnação, que não sei o que, um monte de coisa. Né? Aí, então tinha esse embate, né? Depois eu percebi que nada a ver. Né? A gente tem que respeitar, não adianta. Se você, né, entra com filosofia pesada, digamos, por um evangelho, e você desconstrói totalmente ele, e ele se vê, se percebe desconstruído, né, despido, né, o que ele vai fazer? Você acha que ele vai aceitar, abraçar a consciência de Cristo? Não vai. Aí ele, né, se torna cético com relação à sua própria religião, porque ele foi desconstruído, foi despido, e não vai aceitar a consciência de Cristo. Olha aí, ó, olha o desastre. Não se deve fazer isso. Não é inteligente, não é sábio. Tá? Então, qualquer pessoa que já tem uma ideologia, seja ela religiosa, espiritualista ou materialista, né, política, seja qual for, né, se ela já tem uma ideologia formada, deixa ela em paz. Deixa ela em paz. Você vai confundi-la. Né? Na maioria das vezes, ela vai resistir. E se ela, né, se ela cede, ela se vê num limbo. Ou seja, ela se vê sem uma ideologia. Ela não vai entender, ela não vai abraçar que esse processo aqui ele é gradual,
ela não vai se tornar um Hare Krishna ali naquele momento, né? Ela vai, e ela se tornou cética com relação à sua própria ideologia. Então ela fica sem propósito. Quer dizer, você destruiu aquela pessoa, a vida daquela pessoa. Ela fica no limbo, ela se tornou o quê? Um zumbi, um fantasma, no limbo. Então ela não pode nem desfrutar, né, da vida material nem da vida espiritual. Ela está no limbo, ela é um fantasma. O fantasma não pode. Ele tem desejo, mas ele não tem os sentidos físicos. Então ele deseja e ele não consegue desfrutar. Ele sofre sofrimento. Ele está no limbo. Então, é perigoso. Deixa. A pessoa já tem uma ideologia, seja qual for, né? Simplesmente faça amizade debochada para ela. Né? Não entre por filosofia pesada, que a nossa filosofia ela é muito forte. Continuando. Às vezes, não. Tá. Parei na árvore, cadê? Percepção, Moksha Dharma, experiência. Ah, tá. Sabemos, por experiência, que as árvores podem ver. Às vezes, elas podem ver e cheirar. Às vezes, em seu crescimento, quem está falando é Srila Prabhupada. Tá? Então, tudo que nós entendíamos até agora sobre as plantas, né? Prabhupada está nos desconstruindo, né? Está nos iluminando, está acrescentando, ampliando a nossa percepção. Às vezes, em seu crescimento, uma grande árvore muda seu curso de desenvolvimento para evitar alguns obstáculos. Essa frase aqui, essa parte aqui, tem no Vida, Vida, Vida. Isto significa que a árvore pode ver. E segundo o Mahabharata, não, então não é qualquer, não é um livro mundano, né? É um Shastra védico. Segundo o Mahabharata, uma árvore também pode cheirar. Isto indica o desenvolvimento de percepção sensorial. Interessante. Isso aqui eu nem sabia que a árvore ia cheirar. Essa não realmente foi. Essa é nova. E assim termina os significados. Om Gyana Timirandasya, Jnana Jnana Shalakaya, Chakshuru Militam, Jnana Tasmai Shri Guru Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância meu mestre espiritual, abri meus olhos com o archote do conhecimento, e a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Muito interessante. Eu queria, assim, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, quiser contribuir com esse tema, que é um tema bastante interessante, né? Sobre a gradação das entidades vivas, né? E tem assim, elementos aqui novos, elementos que até então eram enigmáticos para nós, né? Informações novas. Então, se alguém quiser assim, abrir o debate, né? Expandir o debate já está aberto. Expandir o debate. Vamos lá. Vamos debater. Vamos enriquecer. Então, Ojasui Dasa, reverências. Bhaktival, minhas reverências. Marcelo Magalhães, Parikshit, minhas reverências. Adilila Devidassi, minhas reverências. Luiz Rocha, minhas reverências. Sanatana Dharma, minhas reverências. Super Prabhu Sanatana Dharma. Super Mega Prabhu Sanatana Dharma. Nosso grande padre e Brahmana Vaishnava. Conciliando, né? Conciliando as duas tradições, Vaishnavismo e a judaica cristã. Interessante.
Adilila, sim, irmão, tudo tem vida. Sim, tudo tem vida. Né? No Vida Vem da Vida, né? Olha o nome, Vida Vem da Vida. O título do livro é A Vida Vem da Vida. Né? Pô, com um título desse, quem não tiver curiosidade, está morto. Quem, diante de um título desse, né, não, não ler, não se atrair, não desbravar o conteúdo desse livro, está morto. Está morto. É um zumbi, está no limbo. É uma pessoa que não tem assim a menor. Não tem a menor noção, né, do significado da vida, do propósito da vida. Né? A vida vem da vida. Né? Poxa, a vida vem da vida. Como é isso? Né? Imagina, a vida vem da vida. Vamos lá, né? Vamos tomar conhecimento. Então, nesse livro, né, aí, Prabhupada fala, né, que no Bhagavad Gita, Krishna faz a seguinte declaração. Né? Meu Deus, como é que é? Sarvagataha. Né? Que a entidade viva reside em tudo. Né? Que em tudo está a presença da entidade viva. Não existe um ambiente em que a entidade viva não esteja presente. Né? Então, a entidade viva está em tudo. Tudo tem vida. Tudo tem vida. Então, no fogo tem vida, no sol tem vida. Não é só na água. Né? Em todos os elementos. Né? Em todos os elementos. Terra, água, fogo, ar, éter. Todos os elementos têm vida. E também, né, há vida constituída de cada um desses elementos. Tem vida que é constituída só de terra, vida constituída de terra e água, ou só de água, tá? Ou de água e ar, ou só de ar, ou só de fogo, ou uma mistura. Tá? Por exemplo, o corpo do Sr. Brahma é predominantemente, é claro que uma vida feita só do elemento água, né? Ela tem todos os demais elementos em menores proporções. Né? Quando a gente fala só de água, predominantemente água. Por exemplo, o corpo do Sr. Brahma é um corpo de akasha, ou seja, o elemento éter. Né? O que é o elemento éter? O que é o akasha? É o espaço. Por isso o Sr. Brahma, né, neste universo aqui, ele é onipenetrante. Todo esse universo é o corpo do Sr. Brahma, a caixa. Né? O Sr. Brahma, nesse universo, ele é onipenetrante. Né? Porque o próprio universo, que é o espaço, a caixa, é o corpo do Sr. Brahma. E os demais elementos em menores proporções. O elemento akasha, o elemento espaço, no corpo do Sr. Brahma, é predominante. Tá? Então, tudo tem vida. Vamos lá, pessoal, isso é um tema bastante... Né? Vamos expandir aí o raciocínio. Adilila, só a Adilila que está no Utsahan. Tá? Assim, um dos princípios do Vaishnava Dharma, da Bhakti Yoga, da consciência de Cristo, declarado por Rupa Goswami no seu Upadeshamrita, né? no terceiro verso, Utsahan Nishtaya Dharya, entusiasmo, confiança e paciência. Entusiasmo. O devoto Vaishnava que não tem entusiasmo, né, é porque ele não está avançando espiritualmente. Né? Um dos sintomas
de avanço espiritual é o entusiasmo. Outro sintoma de avanço espiritual é estar atraído, se sentir atraído em ouvir Krishna cantar. O devoto que não tem essa ânsia, esse desejo intenso, esse lauliam de ouvir Krishna cantar, não está avançando espiritualmente. Não está avançando espiritualmente. Né? Shrivatam Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyantasto Astori Abadrani Vidhunoti Surit Satan. Né? Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, localizado no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica no coração do devoto o desejo de gozo dos sentidos, o devoto que deseja ardentemente ouvir as suas mensagens, que são ouvidas e cantadas quando adequadamente ouvidas. Não era esse o verso, não. Né? Não era esse o verso, não. Nasta para Exu, assistindo. Não, também não é esse. Shushu Shradhanasya Vasudeva Katharuti Syamaha Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevana. Ou melhor, entre os duas vezes nascidos, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Presta-se um grande serviço. Ah, meu Deus. Presta-se um grande serviço. Ih, deu branco. Peraí, vou buscar essa informação. Servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Pô, me merece. Me deu uma branquela aqui danada. Peraí, eu vou buscar esse verso. É porque eu quero fazer a relação, ligar, fazer o link, né? Que um dos sintomas de avanço espiritual, né, está ligado a se atrair ao Krishna Katha. Então, se o devoto ele não está atraído ao Krishna Katha, ele não está avançando espiritualmente. Né? E quando o devoto ele tem atração ao Krishna Katha, ele tem entusiasmo. Então, ele quer, né, assim, discutir, como Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Os devotos conversam entre si sobre mim, iluminando-se uns aos outros. Então, falar de Krishna, a gente conversando sobre Krishna, nós estamos iluminando nós mesmos. Aqui, né? Shushusho Shradhanasya Vasudeva Katharuti Syamaha Sevaya Vipra Punyatirtha Nishevana. Ó sábios duas vezes nascidos, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Então, sintoma de avanço espiritual é que nós estamos obtendo afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Como que isso acontece? Servindo aqueles devotos que estão totalmente livres de todos os vícios. Nós estamos servindo a missão de Srila Prabhupada, e sem dúvida alguma, Srila Prabhupada, né, é uma personalidade livre, um mestre livre de todos os vícios, né? Um Goswami,
o senhor dos seus sentidos. Então nós, servindo a um devoto livre de todos os vícios, prestamos um grande serviço para a humanidade. Né? E através desse serviço desenvolvemos afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Então quem não está entusiasmado não está com essa afinidade. Tem que discutir, debater sobre Krishna Katha. Adilila. Sim, irmão. 2 ofensas, evitar, como é que é? O canto dos santos nomes, né? Assim, canto dos santos, interpretar os santos nomes de alguma maneira, né? É uma ofensa. E a 9ª ofensa, né? Instruir ao infiel a respeito das glórias dos santos nomes do Senhor. Né? Então, então eu tinha essa coisa, né? Assim, eu ficava sempre, né? Com enfrentamento. Eu tinha essa coisa de debater, devoto, né? Assim, como é que fala? Novo, né? Muito fanático, devoto novo, fanático, né? Fanático. Em casa eu falava, vocês estão comendo cadáveres, né? Nossos corpos não são cemitérios para ficar enterrando cadáver. Quer dizer, o fanatismo, né? O fanatismo, ele se torna uma violência, uma agressão, né? Então você agride, você não respeita, né, a posição e a condição do outro. Isso é muito ruim. Né? Então nós temos que avançar espiritualmente, né, para ficar cada vez mais equânime. Outro sintoma de avanço espiritual, equanimidade. Você acaba ficando equânime, você não se perturba mais com as diferenças, com a diversidade. Você fica mais tranquilo, você vai se tranquilizando, né? Você vai se tranquilizando. Você vai aplacando, né, esse fanatismo. É isso aí. E aí instruir ao infiel, né? Quer dizer, no fanatismo, né? A pessoa acaba atropelando tudo, né? E aí quer instruir o infiel, aí quer dizer, forçar uma barra, né? Forçar uma barra. Não pode ser assim. Tem que respeitar, né? E assim, né, a pessoa, se ela é um religioso, né, então ela já está praticando, isso já é uma prática piedosa. A prática piedosa é modo da bondade, porque ela aceita Deus, aceitar Deus, né? Krishna valoriza isso, mesmo que seja para ganhos materiais, riqueza, né? A pessoa tá aflita, ou está precisando de dinheiro, né? Ou curiosa, né? Curioso é menos ruim, né? O sábio, né? Mas o sábio ele ainda tem desejos materiais, né? Porque ele quer, não é desejos materiais, mas ele tem desejos pessoais, ele quer se libertar, né? Isso aí é um desejo pessoal. O devoto nem isso, nem liberação ele deseja, né? Mas isso é um processo gradual. Então as pessoas, um religioso, ele é piedoso. A religiosidade é modo da bondade, é piedade. Então ele está avançando espiritualmente, ele vai chegar assim como nós chegamos na consciência de Cristo. E que dá tempo ao tempo. Isso pode levar algumas vidas. Não tem problema, nós também levamos algumas vidas para chegar aqui. Ô irmão, quanto tempo eu não te vejo? Minhas reverências. Eu também não te vejo. Eu tenho dado aulas, eu tenho feito, né, até no Mayapur TV, né, no Chaitanya Charitamrita, às quinta-feira, amanhã vou fazer a leitura. Eu também não tenho te visto. Nós temos aqui Murali Manohara,
No Tai Chi Chuan, eles abraçam as árvores. Então, talvez eles não estejam tão errados assim. Mas ainda assim, fica faltando a consciência de Cristo. Mas é aquilo, né? Já é uma prática piedosa, é uma prática de Sattva Guna, né? Ou seja, a consciência está se expandindo. Sattva Guna, prática piedosa, traz resultados piedosos. Então, eles vão... isso impulsiona a pessoa, né? No Sansara, eles estão indo para frente, eles estão subindo e vão chegar à consciência de Cristo, né? A gente tem que apreciar toda a prática no modo da bondade, toda a prática piedosa, né? A pessoa está respeitando a natureza, né? Então, por quê? Porque Krishna, ele... tudo é energia de Krishna, né? Daivi Prakriti, né? Daivi Riesha Gunamai Mamamaya Duratyaya. Essa é a minha energia divina. Krishna fala. Não é porque é material, é do demônio. Não. É do divino, é de Krishna. Então as pessoas estão apreciando a energia de Deus. Parikshit se animou. Vários grandes devotos, às vezes, falam que eles mesmos são muito caídos. Mahaprabhu falava isso também dele mesmo. Chaitanya Mahaprabhu, né, Krishna, ele vem e ele assume papéis. Ele incorpora diferentes personagens, né? Então, quando Krishna estava em Dwarka com sua esposa Rukmini, que é a própria deusa da fortuna, Vaidarbhi, né? Krishna estava deitado no próprio leito da deusa da fortuna, Rukmini, né? E aí Sudama Brahmana, um Brahmana paupérrimo, com roupas assim esfarrapadas, com farrapos, que vestia farrapos. A esposa de Sudama Brahmana estava, né, assim, apresentando já uma magreza preocupante. Sudama Brahmana era tão pobre, tão magro, que as veias do corpo dele saltavam. Sudama Brahmana entrou em Dwarka, passou pelo portal de Dwarka, ele passou por vários portais, chegou até o castelo de Krishna, né? Isso é completamente incomum, não é qualquer pessoa que consegue esse feito de entrar em Dwarka livremente, não. Sudama Brahmana chegou até o castelo de Krishna, entrou no castelo de Krishna. Quando Krishna viu Sudama Brahmana à distância, ele levantou, né, prestou reverência, prostrou a cabeça no chão, colocou o Brahmana sentado no leito da deusa da fortuna. A deusa da fortuna pegou um abano de cauda de iaque, uma chamara, começou a abanar Sudama Brahmana. Krishna lavou os pés de Sudama Brahmana, ofereceu alimentos para Sudama Brahmana, glorificou Sudama Brahmana como se fosse o próprio Deus, como se estivesse recebendo o próprio Deus. Então, quando Krishna também fez isso, Krishna agiu, teve o mesmo comportamento quando os sábios chegaram, onde toda a dinastia Yadu, diversas dinastias de diversos reis,
Vasudeva, os residentes de Vrindavan, Nanda Maharaj, todos ali reunidos, né, em Samanchapanchaka, né, devido a um eclipse. Houve um eclipse como se fosse, né, assim, o final de um dia de Brahma, final a destruição parcial do universo, um dia de Brahma, um eclipse solar. Então todos foram para Samanchapanchaka, que é um lago sagrado, né, foi feito por Parashurama, quando ele exterminou gerações e gerações de reis demoníacos, né? Então, do sangue desses reis, né, surgiu esse lago, Samanchapanchaka, que se tornou depois água, né, pelo poder místico de Parashurama. Então, todos estavam ali de várias dinastias, inclusive os Yados, os Kurus, né, de Hastinapura, Dhritarashtra, né, Vidura, os Pandavas. E de repente chegou vários sábios, os principais sábios do universo. Shukadeva Goswami, Maitreya, Atri, Parashurama, Gautama, Vishwamitra, Galava, os principais sábios, os 4 Kumaras, Narada Muni, Krishna Dvaipayana. Então, os principais sábios do universo, né? Kardama Muni, Vashista, Atri Muni. Então, as principais personalidades dos Brahmanas, os sábios, os principais sábios do universo, chegaram ali. Né? E então, Krishna saudou os Brahmanas, honrou os Brahmanas, reverenciou os Brahmanas e fez uma declaração, uma oração de reconhecimento. Agora nossas vidas estão perfeitas, porque vós vieste até nós. Os lugares sagrados, os rios sagrados, purificam depois de um tempo, depois de um longo tempo, né? Mas a presença de personalidade, da personalidade santa, a associação com personalidades santas, purificam imediatamente. Krishna falando para os sábios, né? Que a associação com personalidades santas, com sábios, purifica imediatamente. Ao passo que banhos, rios sagrados. Peraí. Estava caindo aqui a energia. Banhos, rios sagrados e tal. Ih, rapaz, será que eu esqueci a pergunta do Parikshit? Não. Né? Então, Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, Krishna, por que Krishna fez isso? Porque ele veio, né? E ele apareceu neste mundo como um ser humano. Então, ele cumpre com as regras desse mundo, com o Dharma, né? Com as regras, regulações, os princípios. Ele não transgride os princípios religiosos. Ele dá exemplo. Ele dá exemplo. Krishna é, assim, o maior adorador dos Brahmanas. Então, ele tem os Brahmanas, assim, em alta... em alta. Enfim, quando Krishna vem, ele age de acordo com os princípios, as regras desse mundo, de acordo com as regras do jogo do mundo material, o Dharma. Qual é a regra do jogo do material? Dharma. Né?
Então, e o que é cultura védica? Cultura védica, primeiramente, né, adora-se e protege os brahmanas e proteção às vacas. O que é proteção às vacas? Porque elas dão a substância, o elemento chave dos sacrifícios, dos yagyas, que é o ghee. E o ghee vem do leite. E se você mata a vaca, né, então você impossibilita a execução de yagyas. E sem yagya não se pode ser feliz neste mundo. Krishna fala isso no Bhagavad Gita, né? Então, quando Krishna vem, ele dá exemplo, né? Ele adora os brahmanas, respeita os brahmanas, ele aceita a iniciação de um mestre espiritual. Krishna aceitou a iniciação do mestre espiritual, Chaitanya Mahaprabhu aceitou a iniciação do mestre espiritual, né? Então, peraí, qual foi a pergunta? Agora, realmente, vários grandes devotos, às vezes, falam... Ah, sim, então, Chaitanya Mahaprabhu, quando os devotos, seus associados, que eram tudo nityacidas, almas liberadas, quando eles se dirigiam, quando um devoto ou outro se dirigia a Chaitanya Mahaprabhu como a suprema personalidade de Deus, o Swayam Bhagavan, ele tampava os ouvidos, né? Ele rejeitava esse tratamento, né? Então, e ele servia os devotos. Ele só comia prachada, né, feita pelos devotos, e brahmanas, né? Chaitanya Mahaprabhu, ele comia na casa de brahmanas, e ele servia os brahmanas, ele servia esses devotos, ele servia os devotos, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu, né, ele comia resto de prachada de devotos, né, como Ramananda, Araya, como Sarvabhauma, enfim, e aí ele mesmo se via a si mesmo como Trinadapi Sunityana Tarorapi Sarijnuna Amanena Manadena Kirtanya Sadahari, né? Chaitanya Mahaprabhu, ele é o mestre espiritual original, ele é o acharya original, tá? Então, o acharya é aquele que dá exemplo, tá? Então, o devoto, ele é o quê? O devoto, a prática, a vida espiritual, a Bhakti Yoga, né, requer o quê? Mansidão, humildade, desapego, simplicidade, né? Desprovido de falso prestígio, falsa propriedade, sentimento de posse, né? Desprovido de sentimento de posse. Quer dizer, simplicidade, humildade, mansidão. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele é o mestre espiritual original, ele é o acharya original. E ele se via a si mesmo dessa forma, humilde, servindo os devotos. E qual foi a máxima, o ensinamento que ele deixou por escrito? Né? Shikshastra, um dos seus, né, 8 versos. Trinadapi Sunityana Tarorapi Sarijnuna Amanena Manadena Kirtanya Sadahari. Mais humilde que uma palha na rua, mais tolerante que uma árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio. Então, Chaitanya Mahaprabhu era desprovido de todo sentido de falso prestígio. Chaitanya Mahaprabhu era mais humilde que uma palha na rua. Quando ele chegou, né, quando ele foi dar misericórdia aos Mayavadis, primeiro ele tomou sannyasa. Não precisava. Deus não precisa tomar sannyasa. A Suprema Personalidade de Deus não precisa tomar sannyasa, né? A Suprema Personalidade de Deus não precisa, né,
é, se ocupar, se engajar, né, em Varnayashrama. Mas para dar exemplo, ele tomou sannyasa. Por quê? Porque as pessoas, né, elas, elas recebiam e viam os sannyasis, tratavam os sannyasis como um mestre espiritual. Então, para ele ser aceito como um mestre espiritual, inclusive pelos impersonalistas, ele tomou sannyasa para dar misericórdia aos impersonalistas. Né? Então ele tomou sannyasa. Ele foi iniciado por um guru, por um mestre espiritual, Ishvarapuri. Né? Depois tomou sannyasa, né, por Keshava Bharati. E depois que ele tomou sannyasa, ele foi até Varanasi, né, que era o reduto dos sannyasis, e simplesmente sentou do lado de fora, entre as sandálias, os calçados dos sannyasis. Ele sentou ali, entre os calçados. E quem estava dando a palestra era Prakashananda Saraswati, o líder dos sannyasis. Aí eles perceberam um brilho vindo lá de fora. Mas que brilho é esse? Um brilho assim, místico, transcendental. Aí eles foram lá. Aí viram Chaitanya Mahaprabhu sentado entre os calçados. Aí levantaram Chaitanya Mahaprabhu, né, e conduziram ele até o salão. Né? Então isso é Chaitanya Mahaprabhu, isso é a humildade de Chaitanya Mahaprabhu. Tá? E com essa humildade e com sua erudição, né, ele converteu todos os sannyasis e o líder dos sannyasis, o Prakashananda Saraswati. Converteu todo mundo, todos os sannyasis, com a sua humildade, né, e erudição. Imagina, um erudito, normalmente, é uma pessoa arrogante, prepotente. Né? E ele mostrou o que? Humildade e erudição. Quer dizer, essa combinação de humildade e erudição, isso foi assim uma arma, uma brahmastra, né, que explodiu no coração dos sannyasis e converteu todos. Né? Explodiu, destruiu, né, a árvore demoníaca e fez brotar, né, Bhaktilata Vidya, a semente e a trepadeira da devoção, Bhakti. Agora, os devotos, né, eles têm esse sentimento de o avanço, assim, outro sintoma de avanço espiritual é se sentir caído, porque você, né, você vê que Krishna é tão grandioso e os Vaishnavas são tão grandiosos. Você percebe isso e você se vê, eu sou caído. Eu sou insignificante. Mas isso é um avanço espiritual, é uma percepção avançada. Você percebe a grandeza, a grandiosidade dos Vaishnavas, dos Nityasiddhas, né? Dos Ragatmikas, dos associados eternos de Krishna, e do próprio Krishna, né? Vishnu, Ananta Shesha. Poxa, percebendo toda essa grandiosidade, eu sou insignificante, realmente eu sou caído. Mas isso é uma percepção clara. Isso é uma percepção clara, isso é realização. É vijnana. Isso é vijnana. Eu sou insignificante, eu sou muito caído. Irmão, já terminei de estudar livro Ciência da Autorrealização.
Esse livro dota a gente, né? Amigas, ela... Peraí. Já li 3 vezes, né, Adilila, esse livro, né? Eu só não entendi essa parte que você quer dizer que algumas amigas suas se tornaram devotas, porque eu não entendi essa parte, eu não entendi. Mas esse livro é maravilhoso, Ciência da Autoria, maravilhoso. Né? É um livro, realmente, quanto mais se lê, mais conhecimento se adquire, se extrai. Muito bom livro. Então é isso. Então, hoje assim, não quis fazer nenhum comentário, tá quietinho. Tá bom. Então, muito obrigado a todos. Todas as glórias a Shila Prabhupada. Já Shila Prabhupada.